Bom, deixa eu começar o vídeo falando de coisa boa, porque o Flamengo ontem na equipe sub-20 venceu por 3-1 do Vitória pelo Campeonato Brasileiro, né? 3-1, uma vitória importante sobre o Vitória, gol do Josmar e o Rayan Roberto também marcou um golaço. Flamengo reagindo aí após a derrota que teve para o Vasco da Gama no sub-20. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque a informação que saiu na ESPN é que Lucas Paquetá e Alexandro seriam dois jogadores já com tudo bem encaminhado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. A informação que saiu na ESPN é que o técnico Carlo Ancelotti tem o Paquetá e tem também o Alexandro ali como jogadores praticamente já certo, com o passaporte carimbado para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo pela seleção. Tomara que dê certo, tomara que eles consigam, mas tomara também que o Paquetá comece a jogar bola no Flamengo, né? A gente quer ver o Paquetá jogando aqui com a gente, né? O Paquetá realmente está devendo bastante. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre o Everton Cebolinha, porque a informação, gente, que saiu hoje é que o jogador teria tomado a decisão sobre o seu futuro, né? O jogador que deu uma entrevista logo após a derrota do Flamengo para o Lanús na última quinta-feira, disse que não quer e que não vai continuar no Flamengo, que essa é a última temporada. Essa entrevista não surpreendeu internamente o departamento de futebol. Por quê? O departamento de futebol já sabia do desejo do jogador em não continuar no Flamengo. Isso desde o ano passado, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, o jogador já vinha falando sobre deixar o Flamengo. Por isso, inclusive, o Flamengo não fez nenhuma proposta para renovar o contrato do jogador. O Everton Cebolinha vai deixar o Flamengo no final do ano, como é previsto, ou então agora no meio do ano, quando já assinar um pré-contrato, pode ser que o Flamengo já libere o atleta, mas falar de um fato. O jogador tomou a decisão e não quer sair do Brasil. Ele quer permanecer no futebol brasileiro. O Palmeiras, o Fluminense e o Grêmio são três equipes do futebol brasileiro que têm interesses aí na contratação do Everton Cebolinha. Vamos aguardar para ver como é que vai se decidir o futuro do jogador. O fato é que o próprio jogador já disse que não deve continuar no Flamengo a partir do ano que vem. Vamos falar agora do presidente BAP, que marcou uma nova reunião no Ninho do Urubu para cobrar o técnico Felipe Luiz. Segundo as informações, a fala do treinador dizendo que tinha percebido uma evolução na equipe, que o time tinha jogado bem na última quinta-feira, quando perdeu para o Lanús de 3-2 na prorrogação no Maracanã, não caiu bem nos internos do Flamengo, nos corredores do Flamengo, e que o BAP iria lá para poder cobrar o Felipe Luiz e fazer uma cobrança ao treinador. Vou dizer uma coisa pra você, gente, sou super a favor do BAP lá, sou super a favor do BAP ir fazer essa reunião, mas também sou a favor do BAP cobrar o Boto. O BAP precisa cobrar o Boto. O Boto tem que ser cobrado tão quanto o Felipe Luiz. O Boto, ele tem que cobrar os jogadores, a função dele é cobrar os jogadores, e a gente sabe que tem jogador indo pra noitada, a gente sabe que tem jogador, semana da final tinha jogador no Carnaval, tinha jogador na Sapucaí, tinha jogador aprontando aí na noite. Ah, mas no outro dia o cara treina, mas treina mal, mas treina mal. O cara até treina, mas o cara treina mal, o cara não faz um treino direito, não faz um treino decente, não se entrega no treino. Tem jogador que meteu o pé na jaca nas férias e aí tá tendo dificuldade de se recuperar. Tudo isso também é função do José Boto cobrar. Tudo isso também é função do José Boto chegar e falar, reclamar com os jogadores. Não ficar só jogando tudo nas costas do técnico Felipe Luiz. Assim, eu sou a favor de cobrar o Felipe Luiz. Tem que cobrar o Felipe Luiz. Mas também eu sou a favor que se cobre o José Boto. O José Boto precisa ser cobrado. O José Boto não pode ter essa blindagem, não pode ter esse cuidado com ele. Ah, e se o José Boto foi embora? Se ele for embora, no outro dia a gente contrata outro. Ah, mas se ele não quiser mais ficar aqui, no outro dia a gente contrata outro. No outro dia. O Flamengo é muito maior do que tudo isso. Então eu acho que o BAP, ele tá certo em ir lá no Ninho, cobrar o Felipe Luiz, tem que cobrar, tem que botar o pau na mesa mesmo, mas também tem que cobrar o José Boto.
tem que apertar no José Boto, tem que reclamar com o José Boto, tem que fazer, tem que fazer. Faz com um e faz com o outro. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a decisão que saiu que agradou bastante o Flamengo. O que acontece, gente, é o seguinte, o Flamengo tem uma dívida, tem uma dívida para receber, né, no caso, antiga lá com Estrela Amadora, lembra? Lá de Portugal, que o BAP colocou lá na FIFA e tal, aquela coisa toda, o Estrela Amadora enrolando para poder pagar a compra do Igor Jesus. Eles compraram o Igor Jesus do Flamengo, eles venderam o Igor Jesus e eles não pagaram o Flamengo. Olha que loucura. Os caras vieram aqui, compraram o jogador, venderam o jogador mais caro e não pagaram o Flamengo. O Flamengo entrou aí na justiça, entrou na FIFA e tal, e saiu uma decisão judicial que ordenou o Estrela Amadora pagar ao Flamengo pelo descumprimento de uma cláusula de revenda na transferência internacional do jogador Igor Jesus de Lima, ou seja, o jogador que hoje está jogando lá no Los Angeles. A transferência original, 2 milhões. Uma cláusula de 50% de uma futura venda e a revenda foi de 4 milhões. Ou seja, o Flamengo tem para receber do Estrela Amadora mais 1.306.250 euros. 50% do valor líquido do lucro comprovado, mais uma multa contratual de 5% e juro de 1% ao mês. O prazo para o Estrela Amadora pagar ao Flamengo é de 45 dias, com risco de suspensão do registro de jogador por até 3 janelas. Ou seja, o Estrela Amadora corre risco aí de tomar um transfer ban de 3 janelas, caso não pague o Flamengo essa situação envolvendo o Igor Jesus. O Flamengo teve muito trabalho com esses clubes portugueses aí que compraram os nossos jogadores da base e não pagaram. O presidente BAP, assim que assumiu no ano passado, teve que se desgastar, ir lá, cobrar, arrumar confusão, aquela coisa toda. E agora saiu uma decisão favorável ao Flamengo, chegou uma resposta que o Flamengo tanto queria, e com essa brincadeira aqui o Flamengo vai colocar quase 10 milhões de reais nos cofres. Importante, sempre, quase 9 milhões, melhor dizendo, quase 9 milhões de reais nos cofres. É importante sempre ganhar dinheiro, é importante sempre estar fazendo novo dinheiro, sempre estar colocando dinheiro para dentro. Eles vão ter que pagar essa grana para o Flamengo, senão vão entrar no transfer ban. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar agora sobre a preparação para o jogo contra o Madureira na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, o Flamengo vai enfrentar o Madureira no Maracanã, semifinal do Campeonato Carioca. Vou ser honesto para vocês, é óbvio que o torcedor tá chateado, é óbvio que o torcedor tá desanimado, mas temos que ir lá, temos que apoiar, temos que colocar esse time para cima, para frente, torcer para que o Flamengo ganhe esse jogo. E é claro, nós estaremos lá, trazendo todas as informações, todas as notícias. Tô gripadíssimo, peguei um pouco de chuva, molhei o pé depois da final, né, na Recopa, então tô muito gripado, mas estarei lá, se Deus quiser, fazendo toda a cobertura e mantendo vocês por dentro, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu peço, botão aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto, vocês já sabem. É nóis.